Capítulo 26. Não vou chorar, não vou. Lúcia permaneceu sentada no chão da sala, com a cabeça apoiada no sofá, controlando a ardência na garganta, evitando que a primeira lágrima fosse derramada. Mais do que nunca precisava de calma para se reorganizar e refletir sobre o que fazer com sua vida. Mas antes, precisava respirar, sair, sumir, se esconder. Não queria ver e nem falar com ninguém. Foram tantos acontecimentos estressantes num período tão curto que me pergunto se tudo não passou de um sonho. Como acontece às vezes quando despertamos com a sensação de que foi real. E nessa confusão, nem sei mais se quero ser acordado ou não. As lembranças dos momentos em que ela e Torã estiveram juntos preencheram-lhe a mente, como uma retrospectiva. Começando com o encontro na véspera de Natal em Porto Ferreira, seguido do Réveillon na casa de Bia e em seguida a primeira discussão, o primeiro beijo, o aparecimento inesperado dele, salvando de Carlos, o beijo na cozinha, a descoberta de quem era e de onde vinha, a quase primeira noite juntos, o dia em que soube que ele partiria e, finalmente, a noite anterior. Sem dúvida, o que eles haviam vivenciado nas últimas horas fora incrível. Uma entrega total de duas almas, dois corpos e dois corações. Ambos se despiram por completo, sem barreiras e sem pudor, deixando vir à tona uma verdadeira explosão de sentimentos, realizações e desejos, culminando num êxtase arrebatador, uma sintonia jamais vista. Lúcia sentia arrepios e palpitações com tais pensamentos. E somente ela sabia o quanto seria difícil seguir adiante sem o cheiro, o gosto, o jeito preocupado e protetor dele e, principalmente, sem aquele intenso olhar que lhe atraía como um imã. Que tola romântica eu me tornei, pensou sem ânimo, enquanto se levantava. Acho que preciso de um analgésico e de chocolate. Lúcia madrugou na segunda-feira, chegando ao trabalho bem antes do horário. Ou talvez tivesse sido a insônia que a fizera estar de pé às 5 horas. Depois de fazer algumas ligações e adiantar o relatório quinzenal, conferiu o noticiário pela internet enquanto aguardava Antônio chegar. Passou os olhos rapidamente pelas manchetes, buscando alguma matéria que fosse realmente mais interessante do que as dicas de culinária e os cuidados ao se fazer uma maquiagem que combinasse com o seu estilo. Antônio bateu levemente antes de abrir a porta, sempre com o mesmo sorriso sereno de todos os dias. Bom dia! Eu fui avisado que queria falar comigo? Perguntou com uma sutil preocupação estampada no olhar. Bom dia, Antônio. Sente-se, por favor. Prometo não tomar muito do seu tempo. É o que estou pensando? Não sei o que está pensando. Sou péssima em telepatia, mas se você se refere a Torã, então posso considerar um quase acerto. Você sabe que pode contar comigo. Sim, e agradeço muito a ajuda que tem dado. Basicamente são duas coisas que preciso lhe dizer. E a primeira é que Torã partiu ontem rumo a Artânia. Ele pediu para alertá-lo sobre uma mulher que poderá procurá-lo para saber sobre mim. O nome dela é Sorai. Foi ela que passou a ocupar o cargo que era dele. Ela poderá usar a hipnose para conseguir maiores detalhes. Então, todo cuidado é pouco. Evite ficar sozinho com ela. Recado dado e qual outro assunto?
Eu preciso que você autorize que eu saia uns dias de férias. Estou precisando muito espairecer e tentar colocar ordem no caos que virou a minha vida. De quanto tempo necessita? Eu estou com 2 férias vencidas, mas por enquanto tirarei somente um mês. Quero viajar para o litoral e visitar a minha família. Acho justo que você saia um pouco. Você merece e precisa descansar. Assinarei ainda hoje as suas férias. Obrigada. Deixarei tudo organizado e passarei para a Bia alguns dos meus projetos em andamento, para que ela possa dar continuidade. Assim sairei mais tranquila. Quando Antônio saiu, Lúcia finalmente ficou calma. Temia que, por algum motivo, ele não a liberasse, atrapalhando seus planos. A semana voou, o que foi bom, pois precisava sentir que o tempo não havia parado e, mais do que nunca, acreditar que num futuro próximo eles se veriam novamente. Caminhar sempre a ajudar a pensar melhor, e foi o que ela fez todas as manhãs durante os dias em que permaneceu num chalé à beira-mar em Guarujá, no litoral paulista. O mar foi o companheiro fiel e amigo nas horas de solidão. E com o decorrer dos dias passou a olhá-lo com admiração pela imponência e grandiosidade. Ficar frente a frente com algo tão majestoso, repleto de calmarias e tempestades, fez com que ela repensasse sobre os próprios sentimentos e sobre conceitos mais amplos, como o infinito e a imensidão. As noites serenas naquele recanto nem sempre vinham acompanhadas de cansaço ou sono. E naqueles momentos gostava de sentir a brisa marítima, enquanto os olhos buscavam o brilho das estrelas, tentando inutilmente encontrá-lo em alguma delas, ou pelo menos achar uma direção que a levasse até ele. Apesar da fragilidade emocional, Lúcia aproveitou para se cuidar melhor, mantendo uma rotina leve. Procurou descansar e se alimentar adequadamente, repondo as energias perdidas. O celular desligado na maior parte do tempo também ajudou a relaxar e somente a mãe, Bia e Antônio sabiam do paradeiro dela. Todas as manhãs, quando abria os olhos e à noite, antes de adormecer, rezava por Torã, pedindo proteção onde ele estivesse. Naqueles momentos batia uma saudade forte no peito, que a sufocava e muitas vezes somente o choro aliviava. Já era tarde quando Lúcia pegou a rodovia dos imigrantes no domingo. Ela gostava de dirigir à noite por conta da temperatura amena e pelo pouco movimento das estradas. Sempre que se sentia entediada, selecionava algumas músicas clássicas e a viagem transcorria sem problemas. Enquanto os olhos permaneciam fixos no trajeto, os pensamentos vagavam, não somente pelo planeta, mas por todo o universo. Pelo menos a viagem serviu para descobrir que não adiantava buscar respostas num outro cenário, quando as soluções para todos os problemas se encontravam num único lugar, dentro dela. Não havia como fugir daquela verdade. Não havia como fugir de si mesma. 2 mundos, 2 vidas, 2 destinos se cruzavam diante dela, num vai e vem de pessoas, sentimentos, renúncias, esperanças e expectativas sobre o desconhecido. 2 caminhos e uma única pessoa. A escolha de um seria o encerramento do outro, e no final teria que extinguir uma Lúcia, com tudo o que ela representava e amava, para que a outra pudesse ressurgir. Num prato da balança se encontrava a família, os amigos, o trabalho, a profissão e tudo o que já conquistara e que ainda poderia conquistar, como o aperfeiçoamento no exterior. Do outro lado, sua origem,
um mundo desconhecido que assustava, ao mesmo tempo em que fascinava. Um avô biológico que, mesmo não a conhecendo, se empenhara ao máximo para tê-la de volta. E, finalmente, Torã, que derrubava qualquer argumento ou explicação. Não havia dúvidas de que ele tinha um peso forte na decisão de Lúcia, que ansiava por seguir adiante com aquele relacionamento. Mas ela teria que pagar um preço alto, renunciando a tudo para começar uma nova vida. E será que os sentimentos dele continuariam os mesmos depois da separação? Ela mal o conhecia e ignorava fatos da vida dele, até mesmo banalidades como a rotina e os costumes. Não que fizesse diferença ou mudasse o que sentia por ele, nem um pouco, mas se escolhesse o desconhecido, se aventurando na escuridão, Lúcia correria riscos. Por outro lado, apenas tentando para saber se daria certo ou errado. Se ele pudesse voltar, poderíamos viver tranquilamente e eu não precisaria renunciar a tudo que amo. Ou então, se houvesse um jeito, um equilíbrio, que me fizesse ter livre acesso entre esses dois universos, eu não teria que provocar um desaparecimento inexplicável, sem levantar suspeitas ou forjar minha própria morte para renascer em outro lugar. Se essa possibilidade existir, por mínima que seja, vale a pena tentar esta junção e arriscar passar pelo atalho que une esses dois caminhos distintos. Eu posso saber onde esteve essa semana? Perguntou seriamente Zomar, assim que ela abriu a porta. Olá, eu vou bem, e você? Respondeu num tom de brincadeira para descontraí-lo, fechando a porta em seguida. Aconteceu alguma coisa? Por que fugiu? Eu não fugi. De onde tirou esta ideia? Eu estou de férias e aproveitei para descansar um pouco no litoral. Tem algum problema em fazer isso? Disse espantada com aquela reação exagerada. Eu me comprometi com Torã que você estaria sob meus cuidados na ausência dele. Imagine se algo acontecesse, estando você sob minha responsabilidade. Se mais um dia se passasse sem notícias suas, certamente iria procurar por Antônio. Pode parar com essa história de superproteção. Qual o problema de vocês? Não podem ver alguém sozinho que já acham que uma redoma cairia bem. Que eu saiba, sou dona do meu nariz e faço o que bem entender. Agradeço a sua amizade, mas não vou ficar dando satisfações da minha vida para ninguém. Desculpe se causei a impressão de estar invadindo a sua privacidade, mas quando se trata de um pedido de Torã não tem acordo. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, para que nada de ruim aconteça a você. Espero que me compreenda. Lúcia bufou, tentando se acalmar. Não estava com raiva, ao contrário. Ela tinha consciência do compromisso que Zomar tinha com Torã. E havia também Razek, que, a esta altura dos acontecimentos, deveria estar querendo saber dela. Vamos conversar na cozinha enquanto preparo um café. Acho que nós dois estamos precisando de uma xícara neste momento. Obrigado, aceitarei o convite. Precisa de alguma ajuda? Perguntou ao se aproximar da mesa. E que tipo de ajuda seria? Você faria o café no modo tradicional, fervendo a água e tudo mais, ou faria aparecer duas canecas fumegando na nossa frente? Zomar riu do modo desconfiado com que ela falou. Posso fazer dos dois jeitos, depende como prefere, mas confesso que erro um pouco na quantidade de pó, água e açúcar. Foi a vez de Lúcia achar graça do jeito dele. Então você erra tudo, mas pelo menos acertou os ingredientes. Em seguida riu.
É melhor deixar que eu prepare enquanto permanece sentado, fazendo companhia. Prefere puro ou com leite? Com leite. Assim que Lúcia colocou as canecas sobre a mesa e sentou-se diante dele, percebeu que aquele leve mal-estar se dissipara. Mas notou que Zomar a olhava de um jeito intrigante e confuso. Talvez. Você está diferente. Lúcia pensou alguns segundos antes de responder. Provavelmente eu engordei um pouco. Sabe como é quando se está de férias? Comer, dormir e dormir, comer. Também aproveitei para tomar um pouco de sol e melhorar esta minha cor desbotada. Não, não falo de sua aparência. Tem alguma coisa diferente em você desde a última vez que nos vimos. Engano seu. Não tem nada de diferente comigo. Falou taxativa, enquanto saboreava o café. Ao perceber que ele continuava imóvel, o alertou. Se não tomar logo, vai esfriar. Zomar obedeceu, mas continuou encarando-a, tentando entender o que o incomodava. Você teve alguma notícia dele? Por favor, fale que teve. Um dia antes de sua partida, ele entrou em contato comigo rapidamente, pedindo para fornecer alguns dos nossos suplementos alimentares a você. Eles já estão dentro do seu armário, naquela porta ali, disse apontando. Eu trouxe numa das vezes em que estive aqui na semana passada te procurando. Você sabe como prepará-lo? Ela confirmou com a cabeça. Sabia que para eles não existia nenhum tipo de barreiras, fossem elas arquitetônicas ou não, mas ainda não se acostumara com aquela invasão de privacidade. E foi só isso. Agora somente teremos notícia quando ele retornar da primeira fase, sã e salvo. E se ele se ferir, não terá ninguém por perto para ajudá-lo? A angústia dela era evidente. Dependerá do local em que ele estiver. Tomou mais um gole antes de prosseguir. Todos nós estamos preocupados. Toran, apesar daquele jeito autoritário, é muito estimado. Ele tem amigos que o consideram e que torcem por ele. Eu tenho certeza de que irá conseguir. Alguém já conseguiu? Sim, alguns. Mas ele vem se preparando há muito tempo para este cargo. É uma oportunidade única que somente aparece quando algum dos comandantes morre ou se encontra muito debilitado. São apenas 30 vagas em toda a Artânia. E se ele não obtiver êxito, o que acontecerá? Outra pessoa será indicada para assumir este posto. Existem vários candidatos à espera de uma oportunidade. Eu me refiro a ele. O que ocorrerá com Toran se não conseguir cumprir esta etapa? A voz dela denunciou temor e impaciência. Lúcia o encarou intensamente, esperando por uma resposta que não veio. Ela então fechou os olhos e segurou a cabeça entre as mãos, numa tentativa de ocultar a própria dor. Passados alguns instantes, a voz de Zomar surgiu como um raio, interrompendo o silêncio. Eu não te ouço. É isso que está errado. Eu não consigo te ouvir, falou surpreso. Imediatamente, Lúcia abriu os olhos e o fitou sem entender muito bem o significado daquelas palavras. Como assim não consegue me ouvir? Esqueceu que estamos conversando já há algum tempo? Eu não estou falando de ouvir sua voz, mas sim os seus pensamentos. Era o que estava me incomodando desde a hora que se sentou na minha frente. Lúcia tinha esquecido daquele detalhe e nem se preocupara em manter certa distância como sempre fazia. Entretanto, se sentiu aliviada por ele não conseguir. Que bom, já não era sem tempo. É muito constrangedor ser um livro aberto, que todos podem acompanhar a leitura, respondeu sorrindo. Surpreendentemente, Zomar não achou graça do comentário que fez.
e continuou a olhá-la de um jeito estranho, como se Lúcia fosse a nova atração do circo. Você está falando sério? Perguntou um pouco confusa. Esteve treinando? Torã ensinou algumas técnicas. O que andaram fazendo de diferente? Nem queira saber, pensou, enquanto se levantava e seguia em direção à pia, com as duas canecas em mãos. Você sabe muito bem que quase não nos vimos na última semana, por conta da chantagem de Sorai. E mesmo ciente de tudo, não me contou nada, não é mesmo, senhor Zomar? Pensando bem, eu nem deveria recebê-lo em minha casa por conta desta traição. Acusou-o, mantendo-se apoiada na pia com os braços cruzados na frente do corpo. Traição, eu? Como pode pensar isso? Eu fui fiel a Torã o tempo todo. E o que adiantaria ter contado sobre Sorai? A única solução seria falar a verdade, mas ele não quis fazer isso para não lhe pressionar. E posso dizer que foi um mártir aguentando tudo calado, sem poder agir. Nós sabemos que ele não é assim e que provavelmente buscou todas as forças que tinha para se controlar. Zomar tinha razão, toda a razão. Se alguém precisava ser punida, esse alguém era ela e mais ninguém. Desculpe pelo jeito que falei, eu fui ingrata com você, que apenas quis nos ajudar, e a última coisa que desejo é te magoar. Rapidamente voltou a se sentar diante dele segurando as mãos. Você é um ótimo amigo e tenho certeza de que Torã sabe disso. Então, desculpas aceitas? E tem outro jeito? Esqueceu que sou o seu guardião agora? Vamos ter que nos suportar por um bom tempo, pelo menos até que eu decida o que fazer da minha vida. Completou com os olhos abaixados. Uma hora vai ter que decidir. Daqui a alguns dias irei para Artânia e procurarei o seu avô para conversarmos. Torã avisou pessoalmente sobre essas mudanças, pedindo para que não entrasse em contato comigo no NAPE por conta da desconfiança de Sorai. Provavelmente deve estar aflito sem notícias suas. Você também o conhece? Claro que sim. Razek sempre foi respeitado profissionalmente. Já realizou bons trabalhos em prol da nossa raça e muitos se solidarizaram quando souberam de Moná. Lúcia achou melhor não estender aquele assunto que tanto a incomodava. Como seria lá? Perguntou ao sentir pela primeira vez uma curiosidade aguçando-a. Zomar quis sorrir vendo naquela pergunta um sinal de aceitação ao planeta desconhecido, mas apenas se limitou a responder. Atualmente, Artânia é um lugar equilibrado, onde as forças internas e externas se respeitam e convivem em harmonia. O homem e a natureza existem e interagem em perfeita sintonia. Parou para respirar. Mas nem sempre foi uma relação de parceria e entrosamento. Já vivemos uma era de submissão, dominação e destruição há uns 2000 anos, quando não existia uma conscientização mais ampla e abrangente. Apenas uma medíocre noção de um poder imperativo e pessoal. O que aconteceu naquela época? Indagou Lúcia. Houve muita destruição e milhares de mortes. A luta entre os povos e as grandes guerras entre as nações eram incessantes. O homem buscava um poder irreal, não se importando em aniquilar o próprio irmão, em massacrar qualquer um que estivesse no caminho, inclusive a natureza. Em contrapartida, os 4 elementos não pouparam esforços ao jogar sua fúria sobre nós. Houve momentos que pensávamos estar frente a frente com nossa total destruição. Que coisa horrível! Comentou enquanto ouvia atentamente. Os elementos a que se referiu seriam a terra, a água, o fogo e o ar? Sim.
Tempestades, vendavais, terremotos, vulcões, maremotos, ciclones e outras infinidades de catástrofes que a natureza utiliza para se rebelar. Lúcia teve a impressão de que o amigo parecia levemente alterado ao narrar os fatos. Por muito pouco não fomos aniquilados e nosso povo extinto. Infelizmente, precisamos chegar ao antedegrau, ou, como vocês dizem, fundo do poço, para entendermos o verdadeiro significado da vida e de nossa evolução. Zomar sorriu tristemente, mantendo o olhar distante. Demorou muito tempo para reorganizarmos a nossa morada. Foram passos pequenos e ponderados, mas, com firmeza e determinação, conseguimos nos reerguer e sair daquela cratera na qual havíamos caído. E depois? Perguntou interessada. De lá para cá, as nossas atividades vibratórias foram se elevando e se expandindo, melhorando com isso não só nossa saúde física e mental, mas também o nosso magnetismo pessoal e espiritual. Esse processo evolutivo fez com que os sobreviventes começassem a buscar novos caminhos, novas parcerias e novos conceitos. E tudo foi se modificando até chegarmos num equilíbrio estável e permanente. Respirou profundamente. Hoje, temos plena consciência de nossas conquistas e sabemos que somente conseguimos esta harmonia entre as forças do universo, entre as mais variadas energias existentes, com muito controle, respeito e cooperação. Compreendemos que somos parte de um único organismo gigantesco e que temos que estar conectados com tudo. Não podemos pensar apenas nos próprios interesses, quando existe muito mais em jogo. A responsabilidade e o empenho têm que ser de todos. Lúcia se calou diante daquelas palavras, sentindo a força e o poder que somente um povo que quase foi destruído poderia ter. E ela percebeu com certo orgulho um sentimento gostoso crescendo dentro dela, quando pensava que também era um deles. Já não tinha medo, e Zomar não precisou ler os pensamentos, e nem ouvir a voz dela, para constatar que a mudança ocorria bem diante dos próprios olhos. O brilho do olhar de Lúcia dizia tudo. Ela sorriu um pouco antes de perguntar. Então, Artânia agora é um lugar onde não existem brigas ou qualquer outro tipo de desavenças? Geralmente mantemos nossas energias equilibradas e nossas emoções controladas, mas acontecimentos isolados podem ocorrer. A mente é o comandante que domina tudo, mas às vezes o soldado coração desobedece. Há algumas regras, colocando todo o pelotão e toda a estratégia em perigo. Não sei se estou sendo claro exemplificando deste jeito. Pelo que entendi, os artanianos têm as ferramentas necessárias para abrir qualquer porta, mas, se não conseguirem controlar os próprios sentimentos, podem ocorrer alguns deslizes em sua conduta, acertei? Sim, praticamente seria isso. Apesar de estarmos numa posição privilegiada, ainda existe um espírito guerreiro dentro de cada artaniano, sobrevivente das muitas lutas e batalhas, que poderá ser desperto a qualquer momento. Lúcia assentiu com a cabeça. Tantas informações para compreender acabaram deixando-a sem fala. Bom, agora preciso ir. Ficará bem? Lúcia apertou levemente as mãos dele, que estavam apoiadas sobre a mesa. Eu devo viajar para o interior onde mora minha mãe na quarta-feira. Pretende se ausentar por quanto tempo? Ela sorriu antes de responder.
Quanto mais brigava por sua autonomia, mais gente para dar satisfação aparecia. Chegava a ser cômico. Irei depois de amanhã e ficarei de 15 a 20 dias. Se a minha mãe concordar, iremos até a cidade, onde meu irmão mora com a esposa e os filhos. Mas ainda não tenho certeza. Eu sinto que preciso vê-los, ficar um pouco com eles. É uma despedida? Perguntou subitamente, usando um tom mais ameno. As palavras de Zomar soaram como uma flecha, fazendo o corpo dela congelar diante daquela indagação. Lúcia ficou alguns segundos calada, sem nada a dizer. Eu não sei, simplesmente não sei. Mas lá no fundo, talvez a certeza já houvesse sido plantada, apenas precisava ser encontrada. Eu preciso ir agora, mas vou tranquilo, sabendo que está tudo bem com você, apesar do estranhíssimo fato envolvendo o bloqueio dos seus pensamentos. Mas no momento não tenho respostas para isso e vou precisar pesquisar um pouco antes de chegar a uma conclusão. Outro detalhe que notei foi um brilho diferente nos seus olhos, não sei explicar o que é. Lúcia gostava da companhia de Zomar, mas sentiu alívio quando o acompanhou à porta e se despediu. Depois do café sentiu uma leve queimação no estômago. Talvez se deitasse um pouco, se sentiria melhor.